Amém. Boa tarde a todos, amigos e irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus mesmo. Hoje eu vou dar glória a Deus, porque realmente eu pensava que hoje eu não ia poder fazer uma transmissão, né? Hoje realmente eu pensava que não ia poder fazer a minha live dominical, né? Mas glória a Deus mesmo, né? Deus é maravilhoso, né? Deus sabe de todas essas coisas mesmo. Então, a honra e a glória seja para o Senhor Jesus, amém? Em nome de Jesus, vamos orar para apresentar esse tempo em nome de Jesus, né? Diante de Deus e pedir que o Espírito Santo possa tomar o controle, né? Dessa palavra, desse tempo, da minha vida, alma, corpo e espírito, e de todos aqueles que ainda vão escutar e vão ouvir, em nome de Jesus, essa palavra, amém? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa tarde, muito obrigado, Deus, pela Tua misericórdia, muito obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido fiel, até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui, meu Deus, o Senhor tem manifestado a Tua misericórdia e a Tua graça, Pai amado, Senhor. E hoje, meu Deus, é mais um dia, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia. E é por isso, Pai amado, que eu te adoro, que eu te louvo, que eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por ter me permitido, meu Deus, poder liberar a Tua palavra ontem, meu Deus. Realmente foi uma palavra de bênção. E eu te peço, meu Deus, que hoje, Senhor Espírito Santo, Senhor, seja bem-vindo e que o Senhor assim mesmo faça, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, aleluia, com essa palavra, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer em nome de Jesus, que o Senhor abençoe aos ouvintes, que o Senhor abençoe aqueles que escutam a Tua palavra, meu Deus. A Tua palavra disse, meu Deus, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a Tua palavra, Deus. Então, meu Deus, que a Tua palavra possa fluir. Espírito Santo, que seja o Senhor ministrando a palavra de Deus, que seja o Senhor ministrando essa palavra, Senhor, que possa penetrar os corações, que possa chegar aos corações, meu Deus, doentes, Senhor, as almas feridas, que o Senhor possa trazer cura física, cura divina, em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa palavra possa preencher, amado Deus, todo espaço que possa, Senhor, haver no coração das pessoas, meu Deus, em nome de Jesus, por favor, meu Deus, e que principalmente, Pai, aleluia, em nome de Jesus, a salvação possa, meu Deus, ser desatada em Cristo Jesus, Pai. Eu creio que em Cristo Jesus há salvação, porque não há outro caminho, Senhor, aleluia, no qual nós possamos ser salvos. Senhor Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ti, Jesus. Então, meu Deus, Senhor, que a salvação, meu Deus, aleluia, possa ser derramada, desatada no nome de Jesus Cristo. Abençoa esta palavra, abençoa a minha vida, Senhor meu Deus. Toma o controle do meu corpo, do meu organismo interno, dos meus 5 sentidos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Cobre com Teu sangue a minha esposa, Senhor, meu matrimônio. Cure com Teu sangue, meu Deus, meu filho que está lá em Manaus, meu Deus, aleluia. Abençoa esse dia, meu Deus. Tenha misericórdia daquele que estão clamando por misericórdia, meu Deus. Que o Senhor possa se lembrar, aleluia, das Tuas misericórdias, Pai. Que o Senhor possa se lembrar da Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, aleluia, renova as Tuas misericórdias todos os dias sobre nossas cabeças, Pai. E que nós hoje possamos usufruir, meu Deus, das Tuas misericórdias e das Tuas consolações, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, reconheço, Pai, que sem Ti não sou nada. Reconheço, Pai, que sem Ti eu não chego a nenhum lugar. Reconheço que sem Ti, meu Deus, não tenho autoridade nenhuma. Reconheço, Pai, que sem Ti estamos mortos, Pai, aleluia. Mas pela Tua graça, Senhor, aleluia, eu sou o que sou, pela Tua misericórdia, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, meu Deus, pela Tua cruz, hoje, meu Deus amado, eu sou chamado de Filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Obrigado, Jesus, por levar, aleluia, Senhor, nossos pecados na cruz do Calvário. Obrigado por nos perdoar e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado, Jesus, em nome de Cristo Jesus. Seja bem-vindo a este lugar. Seja bem-vindo, Senhor, nessa tarde, meu Deus, aleluia. Abençoa, meu Deus, esta nação. Abençoa a nação de onde eu provenho. Abençoa Israel, em nome de Cristo Jesus, Pai amado. Que o Senhor possa tomar o controle, amado Deus, da Tua igreja, Pai amado. E nesse tempo, Pai, que o Senhor possa abrir nossos corações
corações, nosso entendimento para entender, amado Deus, os tempos que o Senhor nos está permitindo viver, aleluia, e testemunhar, Pai amado. Entendemos, Pai, que estamos vivendo tempos perigosos, tempos apocalípticos, tempos bíblicos, tempos escatológicos, Pai, que a Tua palavra se está cumprindo, que os sinais se estão manifestando, nos alertando e avisando que o Senhor está voltando para buscar a Tua noiva, para buscar a Tua igreja. Então, meu Deus, nos lava, nos limpa, nos purifica e perdoa, meu Deus, os nossos pecados, nossos erros. Reconhecemos que somos pecadores, Pai, como a Tua palavra diz, que não há homem que não peque. Então, meu Deus, venha, aleluia, o Teu reino, aleluia, que não é comida, que não é bebida, que venha a Tua justiça, a Tua paz e a Tua alegria no Espírito Santo, meu Deus, que essa palavra possa penetrar como uma espada de dois gumes, Senhor, separando aquilo que é alma e aquilo que é espírito, separando aquilo que é carne e aquilo, Senhor, que é do Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo Jesus, devolvo para Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, meu Deus, porque só o Senhor é Deus, porque só o Senhor é digno, porque Tu mereces, Pai, em nome de Cristo Jesus. Assim eu oro e eu Te agradeço, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Hoje eu queria conversar um pouco aqui em Romanos capítulo 6, né? Eu tinha uma passagem separada no livro de Oséias, né? Mas eu creio que Romanos está um pouco mais claro, né? Romanos está um pouco mais nítido, um pouco mais resumido, mas ao mesmo tempo está um pouco mais claro para nós, para a minha vida, para a tua vida, daquilo que o Espírito de Deus quer falar conosco. Amém? Em nome de Jesus, aqui em Romanos capítulo 6, versículo 15 até o 23, e vamos estar lendo. Amém? E confiando que a palavra de Deus possa se revelar, possa falar ao teu coração, possa falar ao meu coração, possa trazer instrução, possa trazer, meu Deus, em nome de Jesus, entendimento, discernimento da vontade de Deus para este dia, para esta semana que vem, em nome de Jesus, amém? Confiando que a palavra de Deus é poderosa para curar, para salvar uma vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Então assim diz aqui a palavra de Deus, em Romanos capítulo 6, versículo 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Versículo 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundície, né? E a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é morte. Mas agora libertados do pecado, né? E feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim, glória a Deus, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, é a palavra do Senhor. Então, essa palavra é o assim diz o Senhor de hoje, né? Para mim, primeiramente, para você que vai estar escutando em nome de Jesus, que vai estar compartilhando, que vai estar se identificando, identificando algumas situações na tua vida, amém? Em nome de Jesus. Então, será que nós podemos pecar livremente? Porque nós estamos hoje, como muitos dissemos, estamos debaixo da graça. Irmãos, de fato estamos debaixo da graça, né? Nós hoje, nós não estamos mais debaixo da lei. Nós não estamos mais debaixo de uma escravidão, né, religiosa, onde era imposto, né, cumprir certos mandamentos, certas tradições, né, pela lei, porque era lei, né? Era lei, aquilo que é lei tem que ser cumprido, né? Mas hoje em dia
graças a Deus, graças a Cristo Jesus, graças ao Espírito Santo, graças ao sangue derramado na cruz do Calvário, hoje nós estamos na graça. Glória a Deus, hoje nós vivemos num tempo, numa dispensação chamada a graça de Deus, é o tempo da graça. Só que muitas pessoas hoje, irmãos, infelizmente, porque não estamos hoje debaixo da lei, mesmo estando debaixo da graça, pensam que a graça é uma chave, pensam que a graça é uma licença para pecar. E a graça não é uma chave para pecar. A graça de Deus não é uma licença, não é uma autorização que Deus nos dá para continuar pecando, pelo fato de não estarmos debaixo da lei. Irmãos, eu costumo dizer assim, que assim como a lei era cruel, porque a lei era cruel. Se você não cumpria a lei, se você não cumpria o mandamento, você era apedrejado, você era morto, porque você não cumpria a lei. Se você quebrava o mandamento, você era culpável de toda a transgressão da lei. E da mesma forma, é hoje também, irmãos, se você transgride a palavra de Deus num mandamento só, no caso, eu estou falando para aqueles que querem viver debaixo da lei. E outra coisa, fazendo um parênteses aqui. Nós sabemos que estamos debaixo da graça, que hoje a igreja não está vivendo debaixo da lei, tá certo? Então nós temos esse entendimento hoje. Só que hoje em dia, irmãos, vemos igrejas, vemos denominações que ainda querem imputar a lei, querem obrigar e forçar as igrejas, querem forçar os irmãos, querem forçar os membros a viverem debaixo de uma lei. E isso não pode ser assim, de nenhuma maneira, isso não é de Deus. Porque não existe esse híbrido, né? Não existe esse híbrido. Ou você vive da lei, ou você vive na graça. Ou você obedece à lei, ou você somente obedece à graça. Ou você vive o evangelho ou o cristianismo, né, da graça, ou você vive, né, uma escravidão baseada na lei. Porque, irmãos, biblicamente falando aqui, a lei era uma escravidão. A lei veio por causa do pecado e da rebeldia e desobediência do homem. E por isso que hoje em dia as pessoas, né, conhecem o pecado por causa da lei. Né? A Bíblia diz que sem lei, né, não existe noção de pecado. Mas hoje agora que depois que veio a lei, hoje nós sabemos o que é pecado. O pecado é transgressão da lei. O pecado é errar o alvo. O pecado é fazer tudo aquilo contrário àquilo que é a vontade de Deus. Amém? Amém? É isso que é a lei. Só que hoje em dia, irmãos, vemos igrejas, denominações, que as pessoas imputam e ensinam leis, regras de homens para manipular, para controlar o homem, para manter o homem à risca, para manter o homem debaixo de uma escravidão de homem. Infelizmente, essa é a realidade. E não estou dizendo com isso, irmãos, que a graça é uma licença para pecar. Não, vamos entrar nesse tema mais agora, né? Mas, irmãos, a realidade de hoje é isso. Não existe um híbrido. Não existe um evangelho híbrido. Tem pessoas que querem viver a graça e a lei ao mesmo tempo. E não existe isso. Isso é como se for uma abominação. É uma abominação, sabe? Ou você vive na lei ou você vive da graça. Você não pode misturar a lei com a graça. Ou você vive na lei ou você vive da graça. Se você vive da lei, irmão, você tem que viver pela lei. Você tem que cumprir todos os mandamentos da lei. Você tem que cumprir todos os mandamentos do Antigo Testamento. Amém? Se você quer viver baseado na lei mosaica, na lei dos homens, nas tradições dos homens, dos anciãos, dos patriarcas. Mas você tem que viver todo à risca, sem faltar, sem quebrantar nenhum. E entender e saber e conhecer a lei. Porque não basta somente dizer eu vivo da lei ou ensinar a lei se você não conhece essa lei. Você tem que conhecê-la. Porque diz a palavra que a lei também foi inspirada por Deus. A lei foi enviada por anjos até. A lei foi dada, o 10 mandamentos foi dado pelo próprio Deus para Moisés, por revelação lá no Monte Sinai. Então a lei também veio de Deus. Só que a lei teve um tempo de validade. A lei teve um tempo. Até quando? Quando chegou o fim da lei? Segundo o livro de Hebreus, a lei veio acabar quando Jesus veio a nascer. Quando vocês derramou seu sangue. Quando Jesus veio e derramou, aleluia, o perdão dos pecados. Quando Jesus perdoou aquele ladrão na cruz do Calvário, aleluia, isso que é graça. Aí a lei foi, né,
praticamente anulado naquele homem. E pela graça, pela lei da graça, hoje você e eu que merecemos e que merecíamos o inferno, hoje nós somos salvos. Hoje nós, aleluia, temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Porque estamos debaixo da graça. Mas não é porque nós estamos debaixo da graça que vamos continuar pecando. Não é porque você está debaixo da graça que você vai continuar adulterando, que você vai continuar roubando, que você vai continuar mentindo, que você vai continuar, aleluia, se comportando de uma forma totalmente carnal e mundana. Não é porque você vive da graça que você vai continuar fornicando. Não é porque você vive na graça que você vai viver vivendo em vícios. Ou você é de Deus ou você não é. É isso que me ensina a palavra de Deus. Não existe meio termo. Porque meio termo é um híbrido. Não existem híbridos no Evangelho. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. É isso que é o Evangelho. Ou você é de Cristo ou você não é de Cristo. Ou eu sou de Cristo ou eu não sou de Cristo. Então assim, voltando para a palavra de Deus sobre a lei e a graça, diz aqui, eu coloquei no título, ou você é servo da justiça ou você é um escravo do pecado. Porque se você não vive na graça de Deus, né? Se você não é um servo da justiça de Deus, quando eu falo assim que nós somos servos da graça, é porque somos servos da justiça. E onde está a justiça de Deus? Onde Deus revela a justiça de Deus? A justiça de Deus se revela, aleluia, em Cristo Jesus, na mensagem do reino de Deus, na mensagem do evangelho do reino, que diz a palavra de Deus que o evangelho de Deus, aleluia, não é comida nem bebida, sino que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Amém? Então é isso que nós somos co-herdeiros dessa graça em Cristo Jesus. Amém, irmão? Então assim, eu quero dizer que não existe esse híbrido. Tem pessoas que querem viver na lei e querem viver na graça ao mesmo tempo. Tem pessoas que ensinam lei e ensinam graça ao mesmo tempo. Irmãos, não existe isso. Não existe. Isso é como se for uma abominação. Porque para satisfazer o ego deles, as pessoas ensinam e obrigam, né, mandamentos da lei que já foram, vamos dizer assim, que já não são úteis para hoje no tempo da graça. Tá entendendo? Hoje em dia, irmão, se você vai estudar a lei, você vai encontrar lei para tudo. Lei do casamento, lei de tudo. Tem leis, irmãos, que são espirituais e que são discernidas a nível espiritual, que são totalmente diferentes, né? Palavras que Jesus nem anulou. Jesus veio assim, ele falou assim, eu não vim para abrogar a lei. Ele vim para cumprir a lei. Porque não havia nenhum homem que havia cumprido a lei. Então Jesus veio para cumprir a lei que você e que eu e que os religiosos antigos não puderam cumprir, não puderam obedecer. Porém, eles eram tão religiosos que eles obrigavam as pessoas a cumprirem a lei, sendo que eles nem cumpriam uma tilde, uma vírgula só. Mas eles eram juízes, eles obrigavam, eles eram carrascos para que as pessoas cumprissem a lei a seu bel prazer, para manter o povo controlado e manipulado. E hoje em dia não é diferente. Né? E é por isso que Jesus, irmão, cumpriu essa palavra completamente. Foi a única pessoa que cumpriu a lei. Jesus, glória a Deus, porque ele cumpriu essa lei por mim e por você. Porque nós não éramos capazes de cumprir. Se eu, falando de mim, se eu me disponho a cumprir essa lei completa do Antigo Testamento, eu não vou cumprir, irmão. Não é porque eu não quero, é porque eu não vou poder. Porque vai chegar um momento, a minha carne é fraca, que eu vou fraquejar. E eu vou descumprir um mandamento só. Tá entendendo? Mas só que na lei da graça, hoje, a graça de Deus, né, as pessoas pensam que a graça é mais fácil. As pessoas pensam hoje que a graça é mais leve. Irmãos, a graça também mata. Né, meu irmão Marcos Franco, Deus te abençoe no nome de Jesus. Boa tarde, a paz do Senhor. A graça também mata. Né? Porque a graça tem a ver com o Espírito de Deus, o Espírito da graça, o Espírito Santo. A graça tem a ver com a justiça de Deus. A graça tem a ver com uma nova vida. A graça tem a ver com a vida eterna. A graça tem a ver com a santificação. Então a graça é mais severa, é mais delicada, é mais pura. Tá entendendo, irmão? Então assim, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum, né?
Não sabeis vós que a quem vós apresentais por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Tem pessoas que estão dentro das igrejas há muito tempo. Tem pessoas que estão nas igrejas há pouco tempo também, né? Mas eles dizem e proclamam que amam a Deus, que servem a Deus. Porém, a sua vida pessoal, a sua vida íntima não condiz com aquilo que eles falam. A sua vida não condiz. Então vivem uma vida em adultério, em pecado, em mentira, em fofoca, em orgulho, em soberba, em roubalheira. Então eles são escravos do pecado. Eles não são servos da justiça. Eles não são escravos da justiça. Eles são escravos do pecado. Só que eles estão dentro dos templos. Eles estão dentro das igrejas hoje em dia. Mas não quer dizer porque estão dentro da igreja, eles são servos de Deus ou servos da justiça. Eles são escravos do pecado. Porque eles vivem quebrando a palavra, vivem quebrando a justiça de Deus. Vivem pecando contra Deus. Está entendendo? Só que a graça é tão maravilhosa que não é como naqueles tempos, nos tempos de Moisés, no tempo onde a lei estava vigente. Porque se fosse nos tempos antigos, onde se cumpria a lei, essas pessoas que estão vivendo essa vida hoje mentirosas e falsas, eram apedrejados, eram assassinados, porque essa era a lei. Só que na graça se revela na parábola do joio e do trigo. Para mim, essa é uma das revelações da graça de Deus e que muitas pessoas não entendem. Porque Jesus fala assim: deixa o joio crescer junto com o trigo. O joio se parece com o trigo, né? O joio muitas vezes se pode parecer com o trigo. Só que quando chega o tempo da ceifa, quando chega o tempo onde Jesus vai separar o joio para um lado e o trigo para o outro, diz que o joio será lançado no fogo, porque o joio não serve. Mas o trigo, aleluia, que representa a igreja, vai ser separado para Deus eternamente. Só que o joio, irmãos, pela graça de Deus, eles continuaram pregando, continuaram orando, continuaram profetizando, continuaram usando os dons que Deus deu, continuaram fazendo boas obras, mas eles eram joios. Eles eram pessoas que eram escravos do pecado. E é por isso que Jesus, volto e repito, um dos capítulos que eu mais amo, Mateus capítulo 7, Jesus vai falar e vai olhar face a face para eles e vai dizer: eu não vos conheço, quem sois vós, fazedores de iniquidade? São pessoas que estão dentro das igrejas, mas vivem pecando direto, vivem fazendo iniquidade, irmãos. E iniquidade é pecado consciente, é um pecado que a pessoa sabe que está fazendo pecado, a pessoa sabe que está pecando, a pessoa sabe que está errando, a pessoa sabe que está errada e mesmo assim não se arrepende, e mesmo assim não pede perdão, mesmo assim não se humilha, mesmo assim continua no erro, e insiste no erro. E é isso que é iniquidade. Essas pessoas eu chamo de joios. Essas pessoas Jesus chama de joio. Essas pessoas não são escravos da graça, não são escravos da justiça, são escravos do pecado. Porque mesmo estando debaixo da graça, eles não valorizam a graça. Eles estão chutando a cruz, eles estão chutando o sacrifício que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Eles não estão valorizando. Eles não estão valorizando o sacrifício do Cordeiro. Eles não estão valorizando o sangue do Cordeiro de Deus. Eles não estão valorizando, nem dando importância ao Espírito Santo de Deus. Sabe? São pessoas que não têm temor de Deus. São pessoas que não têm o temor santo de Deus. São pessoas que nem sequer têm o respeito por Deus. São pessoas que nem sequer têm o tremor ou o medo de Deus, sabe? Sabendo que Deus é a única pessoa que pode te tirar, aleluia, que pode te arrancar da lama e pode te lançar no céu. E a mesma pessoa que pode te lançar no inferno eternamente e para sempre. É a única pessoa que pode lançar o teu corpo e a tua alma eternamente no inferno. É o próprio Deus. E as pessoas hoje não têm medo de Deus, sabe? A Bíblia diz que os demônios, eles creem e tremem. Tá entendendo? Os demônios, que são seres mais poderosos do que nós, são seres que creem e eles tremem. Imagina, nós somos seres humanos, carnais, pecadores, finitos e limitados, e nós não temos temor de Deus, nós não temos o medo de Deus, sabendo que Deus pode nos lançar no inferno com alma e corpo inteiramente e para sempre, e nós temos temor de Deus. E mesmo assim continuamos a falando de Deus, continuamos a falar de Deus, continuamos a falar, diz que do Evangelho, enganando e sendo enganados, fazendo cair os pequeninos de Jesus, sendo pedra de tropeço para aqueles que querem chegar a Jesus, são pedras de tropeço. Porque eles mesmos não entram, como Jesus falou para os fariseus: vocês não entram no reino e vocês não deixam entrar aqueles que querem entrar no reino.
São essas pessoas escravos do pecado, servos do pecado. São aqueles que falam de justiça, mas não vivem a justiça. Está entendendo como é que é um negócio? Falam da justiça, mas não vivem a justiça. Eles vivem uma vida de aparência. A aparência é aquilo que eles mostram, uma cara de piedade, uma aparência de piedade. Parecem, mas não são. Mas também a Bíblia diz que Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, se Satanás se disfarça de anjo de luz, os conservos de Satanás também se disfarçam de crente, também se disfarçam de justiça, também se disfarçam de homens santos ou de mulheres santas, também se disfarçam. Só que nós, irmãos, temos que pedir, como eu sempre falo, temos que pedir do Espírito Santo discernimento. Amém? Discernimento de espírito. Para que nós não nos deixemos enganar por qualquer tipo de espíritos imundos, de espíritos enganadores. E é por isso que Jesus fala, diz na palavra de Deus que Jesus, ele não precisava que ninguém falasse como era o homem, porque ele já sabia quem era o homem, como era o homem no seu coração. Então Jesus já sabia. Por isso que Jesus sempre falava, se diz na Bíblia que Jesus conhecia os corações do homem, e Jesus conhece mesmo. Jesus conhece mesmo. Não sabeis vós que a quem vós apresenteis por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então aquelas pessoas que dizem que são cristãos, que são nossos irmãos, e se não se arrependem hoje, eles vão continuar sendo escravos do pecado para a morte. Para a morte. E essa morte, irmãos, essa morte é a morte eterna. Porque Deus não pode ser burlado. De Deus não se zomba. De Deus ninguém zomba. De Deus ninguém se burla. Deus não pode ser enganado. Você pode me enganar a mim, que sou um homem. Você pode me enganar facilmente, porque eu sou um homem. E se eu não tiver o Espírito Santo e o discernimento do Espírito Santo, você vai me enganar facilmente. Mas a Deus você nunca vai enganar. Porque Deus está vendo. Deus sabe quem tu és. Deus sabe quem é você. Deus sabe quem é, aleluia, você no teu íntimo, no teu coração. Aí você diz, Deus me conhece. Sim, Deus te conhece. Mas você deveria ter medo disso. Você deveria ter medo porque Deus te conhece. Deus sabe que se você... Que Deus te conhece e você não tem se arrependido. Tá entendendo como é que o evangelho é sério, meu irmão? O evangelho não é brincadeira. Ou você é servo de Deus, servo da justiça, você é escravo do pecado para a morte. Mas a graça de Deus, versículo 17. Mas graças a Deus que... tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina, novamente, a que fostes entregues. Aqui o apóstolo Paulo fala para os romanos, né, que graças a Deus, aleluia, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, ou seja, quando vocês eram servos do pecado, obedeceram de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Antigamente eu era servo do pecado. Eu, César Augusto Machado Figueiredo, era um servo do pecado, escravo do pecado. Mas de coração, eu obedeci à doutrina de Jesus, ao evangelho do reino, ao qual hoje eu sou entregue. Não tem sido fácil, em meio de luta, em meio de guerras, em meio de coisas negativas e positivas, bênçãos, ou não. Mas eu fui entregue à doutrina de Jesus, para a glória de Deus. E agora sou liberto do pecado, porque fui feito servo da justiça. Quando eu me entreguei de coração, como diz aqui o apóstolo Paulo, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Quando você se entrega de coração de verdade, meu irmão, quando você se entrega a Jesus de verdade e de coração de verdade, você já não é mais escravo do pecado, você passa a ser servo da justiça. Servos da justiça, escravos de Deus, né? Aleluia. Então é melhor, irmão, se arrepender agora. É melhor hoje pedir perdão para o Senhor. É melhor hoje buscar ajuda. É melhor hoje, em nome de Jesus, antes que Jesus volte. Porque você não tem o controle da tua vida. Não se engane, você não tem o controle da tua vida. Ai, que eu não consigo mudar porque eu sou assim, já Deus me conhece. Sim, Deus te conhece. Se essa é a tua forma,
tu sozinho ou tu sozinha não vai poder mudar a tua forma de ser. Quem vai mudar a tua vida vai ser Deus. Se você quiser, se você deixar. Porque Deus é todo poderoso. Para Deus não existe nada impossível. Só que você tem que deixar. Você tem que querer. Porque a fé é para aqueles que creem e para aqueles que querem. Se você não deixar, claro que a tua vida vai continuar sendo a mesma. Se você não deixar que Deus faça uma mudança na tua vida, a tua vida vai continuar estando na miséria espiritual que você se encontra hoje. Mas se você disser, Senhor Jesus, eu não aguento mais a minha vida, eu não aguento mais esta forma de eu viver, eu não aguento mais esse falso evangelho que eu vivo hoje, Senhor, muda-me e eu quero ser um servo da justiça, eu não quero ser mais um escravo do pecado. E em nome de Jesus, de coração, por favor, me ajuda. E Jesus vai te ajudar. Porque diz a palavra de Deus que um coração constrito, um coração humilhado, Deus não desprezará jamais. Mas você tem que buscar. Diz a palavra de Deus, buscai-me e vivereis. Buscai-me e vivereis. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 19. E falo como homem pela fraqueza da vossa carne, ou da sua carne. Pois, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundície, né? E a maldade para a maldade, assim apresentai agora. No tempo de Deus é agora, é hoje. Apresentai agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Aleluia. Assim como muitas vezes você usou a tua vida, você usou a tua boca para pecar, você usou os teus olhos para pecar, você usou os teus ouvidos para pecar, você usou as tuas mãos para pecar, você usou os teus pés para pecar, você usou o teu coração para pecar, você usou o teu cérebro para pecar. Assim, da mesma forma, hoje usa todos os teus membros para ser servo da justiça, para ser um servo separado, santo para Deus, em nome de Jesus. Amém? Você pode? Claro que pode. Porque diz a palavra em Filipenses 4:3: todo eu posso naquele que me fortalece. Todo eu posso em Cristo que me fortalece. Então não existe nada que você não possa fazer se você estiver em Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Então, da mesma forma como você usava os teus membros para o pecado, hoje você pode usá-lo agora para a glória de Deus. Amém? Hoje Deus pode usar as tuas mãos para levar cura, para manifestar milagres em nome de Jesus e cumprir a palavra de Deus que diz que em quem vocês impuserem as mãos serão curadas em nome de Jesus, né? Hoje você pode falar a palavra de Deus, pode profetizar, pode proclamar, aleluia, uma bênção sobre os teus irmãos, porque melhor é abençoar do que amaldiçoar, em nome de Jesus. Pelas tuas palavras, pelas minhas palavras, nós seremos absoltos ou seremos condenados. Então melhor é ser bênção, como Deus falou para Abraão, seja pois uma bênção, em nome de Jesus. Então, o poder da vida e da morte está na nossa boca, nos nossos lábios. Então, irmãos, em nome de Jesus, igreja de Jesus, usa os teus lábios, usa a tua boca para abençoar, não para amaldiçoar. Usa a tua boca para falar bem dos teus irmãos. Usa a tua boca para profetizar em nome de Jesus. Te deixa usar pelo Espírito Santo. Deixa que o Espírito Santo use a tua boca em nome de Jesus Cristo. Amém? Usa a tua boca para repreender os demônios. Usa a tua boca para usar a autoridade que Deus te deu para repreender os espíritos imundos em nome de Cristo Jesus. Usa a tua boca para o bem e não para o mal. Usa os teus membros para a justiça de Deus e não para a maldade. Em nome de Jesus. Usa os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Chega de estar ouvindo fofoca. Chega de estar ouvindo coisas indecentes. Chega de estar ouvindo coisas que desagradam a Deus. Ouve a palavra de Deus. Porque quem ouve a palavra de Deus, ama a Deus. É isso que diz a palavra de Deus. Amém? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Enche os teus ouvidos da palavra de Deus e te enche de fé, de poder de Deus. A fé é a linguagem do céu. Então ouve a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Usa teus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Coisas que te edifiquem, que te façam crescer cada vez mais em Cristo Jesus. Usa teus olhos para ver, aleluia, para ser bênção, para refletir a graça de Deus. Usa teus olhos para ver ao necessitado que está do teu lado. Usa teus olhos para ver e abençoar, não para olhar com olho arrogante. Em nome de Jesus, meus irmãos. Irmãos, o evangelho é muito sério.
Usa, meus irmãos, as tuas mãos para abraçar, para abençoar, para dar. Porque diz a palavra de Deus que mais bem-aventurado é dar do que receber. Use os teus pés, aleluia, para ir a lugares que Deus quer. Use os teus pés para levar a palavra. Use os teus pés para pisar em lugares que Deus te entregou. Aleluia, para que você leve o evangelho, para que você leve o reino de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Use teus pés, irmão, para ir às nações, para fazer o ide. Use teus pés para andar com Jesus, assim como Enoque andou com Deus. Amém? Use os teus membros para a glória de Deus. Use os teus membros sexuais para a tua esposa, para o teu casamento. Use os teus membros sexuais, aleluia, para a tua esposa, para teu esposo, para o teu casamento. Não use os teus membros sexuais para adultério, para a fornicação. Não use os teus membros sexuais para andar de homem em homem, de mulher em mulher. Use os teus membros para teu esposo, para tua esposa. Em nome de Jesus, conforme a palavra de Deus. E agrada a Deus com os teus membros, em nome de Jesus. Da mesma forma como você era escravo do pecado e usava os teus membros para o pecado e para a maldade, usa hoje para a glória de Deus, para a justiça de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmão? Aleluia. Versículo 20. Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. Né? Quando eres, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Romanos em passado, porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. Quando você vivia uma vida em pecado, empecatado lá na lama, na imundícia, você não estava na justiça. Você não conhecia a justiça de Deus. Você estava livre da justiça de Deus. Né? E também, quando você se deixa dominar pelo pecado, quando você se torna pecado, se torna escravo de um pecado, né? De um pecado que você não quer soltar e não consegue soltar, você, irmão, vou te falar bem claramente, conforme esta palavra, você se livra da justiça de Deus. Está entendendo como é que é a vida espiritual, como é que é o mundo espiritual? Quando você é escravo da fofoca, que é pecado, você se livra da justiça de Deus. Quando você é escravo do pecado, da pornografia, do adultério, da fornicação, você está livre da justiça de Deus, mesmo estando debaixo da graça. Porque a palavra de Deus é uma só. Amém? Então, quando você é escravo de um pecado que te domina, você é livre da justiça de Deus. Amém? Então, você tem que dominar o pecado e ser escravo e servo da justiça. Você não tem que se deixar dominar pelo mal. Como diz a palavra, você não que vencerá o mal com o bem, em nome de Cristo Jesus. Amém? Então, irmão, é melhor estar e ser servo da justiça que ser escravo do pecado. Então, irmão, pensemos e repensemos como está sendo hoje em dia a minha vida e a tua vida com Deus. Como está o teu evangelho? Como está a tua fé realmente? Como está o teu caráter diante de Deus? O que é que está enchendo o teu coração hoje? Será que é a maldade, que é o pecado ou é a justiça de Deus? Aleluia. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Hoje nós nos envergonhamos da nossa vida antiga, sabe? Tem coisas que Deus nos proíbe de falar. Deus diz em apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, fala, tem coisas que nós não devemos de fazer nem sequer menção, porque são tão imorais, tão cheias de imundícia, que não convém a santos falar dessas coisas. Somente entregar para Deus, confessar, se arrepender, se humilhar diante de Deus em nome de Jesus e buscarmos cada vez mais a conversão melhor para a glória de Deus. Amém? Mas agora que você está livre, irmão, busque cada vez mais, aleluia, viver em liberdade. Não em libertinagem, que é totalmente diferente, em liberdade. Porque foi para isso que Jesus me chamou, foi para isso que Jesus te chamou, para que sejamos livres. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então somente você vai ser livre quando você conhece a verdade. E a verdade é Jesus. A verdade é o Espírito Santo. A verdade é a palavra revelada de Deus. Não é a letra. A verdade é o próprio Deus. Deus, Jesus, Ele é a verdade. E em nenhum outro a salvação. A salvação está na verdade. Porque a verdade, irmãos, é a santificação de Deus. A verdade é aquilo que nos santifica. Amém? Glória a Deus. Então nós não tínhamos nenhum fruto de Deus, nenhum fruto do Espírito Santo quando estamos em pecado. Porque o fim dela é a morte, né? Nós estávamos mortos antigamente. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está
a tua relação com Deus, o teu relacionamento com o Espírito Santo, eu não sei. Mas eu creio que Deus está falando com pessoas hoje. Eu sei que o Espírito Santo vai falar com muitas pessoas ainda. Eu sei que Deus, aleluia, a palavra de Deus está falando. Amém. Peço desculpa porque Deus está me usando a mim. Quizás não sou do teu agrado, mas Deus está falando que a sua palavra é verdade. Glória a Deus. Mas Deus está falando. Deus quer curar. Deus quer que você conheça a verdade. Qual verdade? A verdade que há dentro de você. A verdade que está no teu coração. A verdade que muitas vezes tem vergonha e você tem medo de confessar e reconhecer que a tua vida está separada da justiça de Deus. Então, irmão, melhor é buscar hoje em dia ajuda. Buscar hoje a Cristo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Porque falar de Deus não vai te salvar. O que vai te salvar é viver uma vida santa, agradável a Deus, onde você se livre do pecado. Não é sendo, porque se você é escravo do pecado ainda e você morre agora, mesmo estando na igreja, você vai para o inferno. Você vai para lugares de trevas e de tormento. Não se engane. Estou te abrindo os olhos, estou te abrindo o entendimento pela palavra no nome de Jesus. Se você está dentro da igreja e continua em pecado, continua em fofoca, continua mentindo, continua enganando, continua adulterando e fornicando, mesmo na tua mente, mesmo no teu pensamento, e você morre nessa condição, sem se arrepender, você vai para lugar de tormento, você vai para o inferno, porque você continuou e decidiu ser um escravo do pecado, fingindo ser um servo da justiça, porque fingir é muito fácil. Então temos que ter muito cuidado. Mas o Espírito Santo, aleluia, ele está falando para ti, para que você se liberte, para que você seja livre. Hoje você está conhecendo e escutando a verdade. E Deus quer te libertar em nome de Jesus. Mas agora, hoje, libertados do pecado, aleluia, e feitos servos de Deus. Agora é que Paulo vai falar sobre servo de Deus, sobre ser servo de Deus. Agora, depois que você é liberto do pecado, é que você se torna um servo de Deus. Depois que eu sou liberto do pecado, ou dos pecados, é que eu me torno um servo de Deus. O Espírito Santo me torna um servo de Deus. A minha decisão me torna um servo de Deus. Está entendendo como é que é a vida cristã, meu irmão? Um servo de Deus não é aquele que prega, não é aquele que profetiza, não é aquele que ora, não é aquele que pastoreia, não é aquele que dança na igreja. Não, é aquele que é liberto do pecado. Liberto do pecado. Não é todo aquele que está na igreja que está liberto do pecado. Não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino do céu. É isso que diz a palavra de Deus. Eu somente estou falando o que está na palavra de Deus. Se isso te confronta, glória a Deus que te confronta. Se te incomoda, glória a Deus que te incomoda, em nome de Jesus. E espero que você não durma, que o Espírito Santo te incomode até que você seja liberto do pecado e você se torne verdadeiramente um servo de Deus. E tenha, aleluia, o fruto do Espírito Santo. Tenha um fruto de verdade, de transformação, de vida eterna. Porque esse é o fruto que Deus quer te dar de graça, a vida eterna. Mas você tem, aleluia, que buscar ser liberto do pecado. Você tem que buscar ajuda. Buscar alguém que possa te ajudar de verdade. Amém? Então, porque o salário do pecado é a morte. Isso você sabe e eu sei. Mas diz a palavra de Deus que aquele que sabe fazer aquilo que é bom e não faz, ele é pecado. Se você sabe, aleluia, que o salário do pecado é a morte, e você não quer ser liberto do pecado, você é o pior pecador que existe. O pior pecador miserável que existe. Porque o salário do pecado é a morte, você sabe disso. Mas você não quer se arrepender, você não quer se converter, você não quer buscar ajuda. Então, o salário do pecado é a morte. E morte é estar separado de Deus, estar livre da justiça de Deus. Mas o dom, o presente de Deus, gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia e Salvador. A vida eterna, irmão, não é somente no céu. A vida eterna começa aqui na terra, com a tua intimidade com Deus, com a tua vida com o Espírito Santo, com a tua obediência à palavra de Deus, aleluia, com o teu testemunho. A vida eterna começa aqui na terra, começa aqui. É só uma preparação para nós entrarmos no céu. Começa aqui com Cristo e em Cristo. É com Cristo e em Cristo. Sem Cristo não somos nada. Sem Cristo nada podemos fazer. É isso que eu entendo e é isso que Jesus me ensina na palavra. Amém? Então, a vida eterna, aleluia, por Cristo, nosso Senhor. O dom gratuito.
é a vida eterna. E isso que hoje, como semeador, como pregador, é isso que eu te ofereço hoje, de grátis. Eu te ofereço a vida eterna, mas quem vai te dar é Jesus. Quem vai te revelar essa vida eterna é o Espírito Santo. Quem vai te levar ao Pai, aleluia, é Jesus. Mas você precisa buscar, né? Bater e se abrirá. Chamar e lhe será respondido. Então, irmão, é o tempo de você fazer a sua parte. Esta mensagem é uma mensagem para a igreja. É uma mensagem para todo aquele que quer ser salvo. Essa mensagem é para todo aquele que quer ser salvo. Não é somente para aquele que está dentro de uma igreja. É para aquele que está desviado, é para aquele que está na rua, é para aquele que está no campo, é para aquele que mudou e que trocou a Cristo por coisas pela vaidade. Essa mensagem é para você. Essa mensagem primeiramente é para mim, porque eu estou pregando essa palavra. Amém? Então esta palavra é uma mensagem de dois gumes, uma espada de 2 gumes. Me corta a mim primeiro e corta a você. Amém, irmão? Então, irmãos, ou você é servo, escravo do pecado, ou você é servo de Deus, um servo da justiça. Servo da justiça, fechou aqui o apóstolo Paulo, que é servo de Deus. E você vai se tornar um servo da justiça. Você vai ser um servo de Deus somente quando você seja liberto do pecado. Amém? Não tem como ser um servo de Deus e você continuar em pecado. Não tem. Não existe isso. Não se engane. E eu não quero te enganar. Eu quero te tirar do engano e da mentira. Porque se você está em pecado e você se chama servo de Deus, é você que se está chamando servo de Deus. Se você está em pecado e a igreja te chama de servo de Deus, não é que você seja um servo de Deus, é porque a igreja te chama servo de Deus, mas não é Deus. Deus não te chama de servo de Deus, você é um escravo do pecado. É isso que diz a palavra de Deus. Você ainda não foi liberto do pecado. Você é reconhecido pelos homens como um homem de Deus, mas você continua em pecado, em adultério, em fornicação, aleluia, né? Em mentira, em roubadeira, em engano, em fofoca. Então você é escravo do pecado, você não é servo de Deus. Mas Deus quer te libertar do pecado. Amém? Mas você tem que buscar. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Jesus está voltando. Essa é a nossa convicção. Jesus está voltando. E Apocalipse 3:20 fala assim: eis aqui estou às portas e bato. Se alguém ouvir, e hoje você ouviu a palavra de Deus, se alguém ouvir e abrir a porta, disse o Senhor Jesus, eu entrarei nele, cearei com ele e ele comigo. Mas a primeira coisa você fez, ouviu a palavra de Deus. Agora abra a porta do teu coração e deixa Jesus entrar. E que Ele mude tudo de lugar. E que Ele tire a imundícia. Que Ele tire o lixo. Que Ele tire a teia da aranha. Que Ele tire a bagunça. Que Ele tire o desordem em nome de Jesus. E Ele traga o reino de Deus. E que o Espírito Santo revele para ti, como Jesus falou lá na casa daquele fariseu, né? Há chegado a salvação nesta casa. O reino de Deus é chegado nesta casa. Porque quando Jesus chega e entra na tua vida, no teu coração de verdade, o reino de Deus se estabelece na tua vida para sempre. Mas você precisa ouvir a palavra, abrir o coração e deixar Ele entrar. E deixar Ele governar Ele para sempre a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. Que Deus tenha misericórdia de ti e de mim. E que o Espírito Santo derrame sobre ti e sobre mim as suas ricas consolações todos os dias. E nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E nos leve cada dia mais para estar mais perto de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Bom domingo e bom culto para aqueles que vão para o culto hoje à noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia.